Fala galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha, tudo tranquilo? A escola já está começando a ter alunos, hein? Isso é muito bom. Daqui a pouco vocês estão aqui também para a gente saudar a normalidade, certinho? Vamos lá então? Bom, hoje, continuando a aula anterior, eu vou falar dos exercícios de assuntos pretéritos. E eu vou falar resolver 4 exercícios nessa aula, das aulas 41 e 42. Na próxima aula a gente já começa com assuntos novos, certo? E na próxima aula a gente vai ver sobre herninho, laninha, já está até aqui, ó. Eu vou falar sobre isso para vocês. Vamos lá, mas antes de falar sobre herninho e laninha, vamos fazer os 4 exercícios. Olha só, qual o significado dessa expressão? A questão número 1 caiu na Universidade Federal da Paraíba, né? É uma questão aberta, com certeza de segunda fase. E aí diz assim: qual o significado desta expressão? Em uma mesma latitude, 2 ou mais lugares pode apresentar condições diferentes de temperatura. Alguns elementos físicos podem atuar nessa diferenciação. Dentre esses elementos, selecione um e descreva sua atuação. Bom, eu vou selecionar 2, tá? Bom, se as cidades estão no mesmo padrão latitudinal, as diferenças de média térmicas entre elas podem vir pela altitude. Imagine uma cidade que tem semelhança em latitude em relação à outra, só que uma está no nível do mar, ou seja, 0 metro, e a outra está a 4.000 metros, beleza? Vamos pegar aí Cuiabá e La Paz, são cidades que estão aproximadamente na mesma latitude. Por que Cuiabá é tão quente e La Paz é tão frio? Por causa da altitude. Lembre, quanto maior a altitude, menores as médias térmicas. Agora imagina uma cidade chamada de Luanda, que fica não vamos exemplificar com Luanda. Diz assim, ó, imagina uma cidade que está no litoral e passa água fria, corrente fria. E outra cidade está no litoral e passa água quente, corrente quente. Então, a temperatura das águas, das correntes, vai refletir na temperatura do clima. Se a água é fria, o clima fica mais frio. Se a água é quente, o clima fica mais quente. Então, às vezes, 2 cidades litorâneas que têm a mesma altitude e a mesma latitude, ou as semelhanças, né, aproximações, você acaba tendo diferenças térmicas por causa da temperatura da água. Beleza? Então, vamos lá. Desculpa, gente. Estou com alergia, viu? Não é Covid não. E nem gripe, é alergia. Beleza? Ó, é alguma coisa aqui que está me irritando. Beleza? Vamos lá então? Ó, 2, Unicamp. Olha, essa daqui é igual a primeira, né? Aí você vai ter que analisar aqui, ó. Na figura abaixo, podem ser observadas médias térmicas mensais de algumas cidades indicadas no mapa, certo? Entre as cidades há uma significativa diferença entre as máximas e as mínimas temperaturas anuais, mensais, né? Na verdade é anuais, tá? Ele mostra o gráfico anual, né? Então são as médias, a diferença das médias tomadas mês a mês, é isso que quer dizer o enunciado aqui. É correto afirmar que médias da temperatura mensal. Eita, essa questão deve estar sendo adaptada, porque você não tem como pegar a média daqui. Aqui você tem a chamada evolução anual da temperatura de um lugar. Isso daqui é um quilograma, inclusive está mostrando para a gente justamente janeiro, fevereiro, março, certo? Vamos lá, ó. E aí você tem o mapa mundi com a localização das cidades, né? Bom, Manaus é muito quente sempre porque está perto da linha do Equador. Assuã tem uma oscilação térmica anual considerável porque está numa região desértica, ausência de água. Lembre, a água tem um calor específico alto. O que isso quer dizer?
quer dizer que ela absorve energia, mas tem dificuldade de mudar a sua temperatura. Bom, Hamburgo está perto do mar, né? Numa zona temperada. E Yakutsk, né? Yakut para os populares, para os íntimos, né? Está numa região mais elevada de latitude. Vamos lá. Apesar de estar em latitudes similares, Yakutsk apresenta uma amplitude térmica muito maior que Hamburgo. Sim, né? Sim. Beleza? Até agora sim. Pois em Yakutsk a radiação anual é significativamente maior que Hamburgo. Não, meu filho. Se estão na mesma latitude, quer dizer que o grau de incidência de raio solar é a mesma. Lembre, latitudes iguais, relações iguais com o Sol, né? Na verdade, há uma diferença muito grande de amplitude térmica entre Hamburgo e Yakutsk. Por quê? Porque Yakutsk está no interior e Hamburgo está no litoral, né? Presença e ausência de água. Vamos lá, B. A média de temperatura é praticamente constante em Manaus, porque apesar das grandes variações de insolação, não. Se está perto da linha do Equador, é intensa a insolação o ano todo, não varia tanto, então está errado. Assuã apresenta uma amplitude térmica menor que Manaus, não, apresenta uma diferença térmica maior. É só você ver o gráfico e ver a linha de Manaus e a linha de Assuã, como que ela oscila mais. Apesar de estarem em latitudes similares, Yakutsk apresenta uma amplitude térmica muito maior do que Hamburgo. Sim, pois Yakutsk tem o efeito da continentalidade, é mais pronunciado que em Hamburgo, que predomina o efeito da maritimidade. É o que eu havia falado no item A. Então a alternativa D de Alessandro é o menino dengoso, é a alternativa correta. Vamos lá. Cara, mesma coisa a questão número 3. Mesma coisa. Olha só que é aberta, né? A variação climática da superfície terrestre está diretamente ligada à localização de cada região nas diversas latitudes, sendo, portanto, resultante do comportamento dinâmico da atmosfera em sua sequência habitual, que é o clima, né? Influenciado pelos fatores geográficos, regionais e locacionais, que no caso seria justamente os fatores locacionais que a gente tem aqui. Aí você tem aqui as médias térmicas, não é? De 2 meses, né? De janeiro e julho, de 3 cidades, Anies, Praga e Kiev. Você pode perceber que, mesmo havendo diferenças latitudinais entre essas cidades, elas são mínimas, então praticamente estão no mesmo padrão latitudinal, que é clima temperado, né? Você pode perceber que as cidades elas vão se afastando do litoral. Quanto mais afastado do litoral, mais radical é o clima. Olha só para você ver a cidade de Amiens, em janeiro, que é inverno lá, né, 3 graus, e ó, julho, que é verão, 18. E olha Kiev, menos 6 graus e 21. É porque está muito mais distante do corpo d'água, do litoral, né? Então você vai dizer assim: Amiens sofre maritimidade, Praga sofre continentalidade e Kiev sofre uma continentalidade ainda maior. Vamos lá. Com base nas informações do texto e na análise do mapa e nos conhecimentos sobre os elementos e fatores geográficos do clima, calcule a amplitude térmica anuais das cidades. É fácil. Você pega em Amiens, 18 menos 3 dá 15 de amplitude térmica. Praga, 20 menos 1 dá 21 de amplitude térmica. E no caso de Kiev, 21 menos 6, 27 graus de temperatura, né, de amplitude térmica, né? É só você somar o maior pelo menor. Explique as causas da diferença de amplitude térmica existente nessas cidades. As causas uma tem efeito de maritimidade e as outras duas efeitos de continentalidade. Não é? Presença de água, equilíbrio térmico em uma, ausência de água, radicalização térmica na outra. Indique a zona climática em que se apresentam pelas latitudes, clima temperado. Certinho? Beleza? Bem facinho, né? Ó,
E a 4, Universidade Federal do Acre. Ei, Acre, ó, massa, né? Ó, com base na figura, aponte a alternativa correta. Bom, o que você está vendo aqui é uma massa úmida se deslocando para o litoral, certinho? Só que aí entra em choque térmico com a corrente de Humboldt, que é fria, precipita, e quando chega no continente já chega sequinha, provocando a existência do deserto de Atacama. Vamos lá? Massa de ar úmida, né? Que é deslocando-se em direção ao continente, aumenta sua temperatura sobre a corrente de Humboldt. Não, se ela passa pela corrente de Humboldt, que é fria, a corrente de Humboldt vai puxar a energia dessa massa e ela vai ficar fria, provocando choque térmico, chuva. Então está errado. A corrente fria de Humboldt, no hemisfério sul, causa queda da temperatura nas áreas litorâneas. Isso provoca condensação e precipitação. Ao chegar ao continente, a massa está seca, gerando o deserto de Atacama. Alternativa correta é a alternativa B. Quando a massa de ar úmida se desloca para o continente, resfria-se, sim. Ao passar sobre a corrente de Humboldt, sim. Atrasando o processo de precipitação, não. Acelerando o processo de precipitação, quando a massa atravessa, ela já está seca. Ao chegar no continente, as massas de ar oceânicas provenientes do Pacífico estão quentes e úmidas, estão frias e secas, porque ela perdeu a umidade antes ao passar pela corrente de Humboldt. A corrente fria de Humboldt causa queda da temperatura nas áreas litorâneas, diminuindo o processo de condensação do ar e de chuvas na área oceânica. Não. Na área continental, porque na área oceânica ela acelera o processo de chuva, tanto é que a massa perde toda a sua umidade e chega no litoral sequinha. Beleza? Então a alternativa correta é a alternativa B de Alessandro, um menino bonzinho. Certinho? Obrigado, até a próxima. Na próxima a gente observa. Eu tenho que ter alguém aqui para apagar aí, senão vai ficar tudo. Quem que vem apagar? Eu não posso sair daqui. Eu sou o professor, eu tenho que ficar aqui. Ernesto!